Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vamos mais a um devocional, nossa reflexão matinal de hoje, continuando o que falamos anteriormente sobre a parábola do semeador, que está lá em Mateus 13. Agora nós vamos falar sobre o versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então, hoje eu vou falar sobre uma situação que vem acontecendo há muitos anos com o cristianismo, não só no Brasil, mas em muitos lugares, e algo que começou nos Estados Unidos, infelizmente, e foi importado para cá da pior maneira possível, né? Costumo dizer que tudo que é ruim os brasileiros gostam de copiar. Infelizmente isso acontece com as questões religiosas também. Então nós vimos no último devocional que, independente dos problemas que existem em você sair e pregar o Evangelho, é necessário que nós venhamos a sair, certo? É necessário uma ação, um princípio, um início, para que venhamos a cumprir o chamado, a comissão que Jesus Cristo nos direcionou. E aqui a palavra fala, né? E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as árvores e comeram. O que seria ao pé do caminho? Vamos por partes, né? Quem seriam essas aves, então, e a comeram? Vamos dizer e interpretar da seguinte forma: as aves nessa passagem representam aquelas pessoas aproveitadoras. Eu nem vou falar do maligno em si, fala de pessoas mesmo, né? Porque o inimigo só tem poder para trabalhar se nós dermos para ele matéria-prima. Se nós estivermos exatamente alinhados com Deus, ele dificilmente vai nos afligir. Então eu vou colocar essas aves como pessoas oportunistas. Então vamos lá. As pessoas entendem a pregação do Evangelho, elas entendem a palavra e elas pegam isso e transformam isso em alimento. Né? Você vê que as aves vieram e comeram as sementes. A semente não teve chance de brotar, ela não teve chance de criar raiz, ela não deu seu fruto. E que nós podemos enquadrar isso, como falei, né, vindo dos Estados Unidos, num movimento que começou como um movimento da prosperidade, até da teologia da prosperidade. Ou seja, um grupo de pessoas que conhecem um pouco do Evangelho, que deveriam pregar a palavra real, elas modificaram o sentido da palavra para pregar a palavra que agrade o coração das pessoas, atraindo assim multidões, incluindo aí sim as questões financeiras. Como, por exemplo, a palavra diz que, né, a bênção e maldição, Jesus fala, né, Deus fala em Deuteronômio: bênção e maldição estão diante de ti, escolhe pois a vida, ou vida e morte. Por quê? Porque se você cumpre a palavra, você vai ser abençoado. Se você não cumpre, você não vai ser abençoado. Ou existe bênção ou existe maldição. Se você ou tem um lado da moeda ou tem o outro. Então as pessoas pegam palavras isoladas, versículos isolados, trechos isolados da Bíblia para justificar campanhas estranhas. Campanhas da prosperidade, 7 semanas para ficar milionário, aí colocam as questões de objetos, as relíquias religiosas ungidas, né? Eu não estou aqui pregando contra a fé de vocês, mas entendam que muitas pessoas, essas aves de rapina, transformaram o Evangelho numa cópia falsificada do catolicismo. Né? As pessoas criticam os católicos pela sua idolatria a imagens, mas estão idolatrando hoje tijolos ungidos, boletos, pratinhos, lencinhos, caneta ungida. Infelizmente eu tenho que dizer que já vi vassoura ungida. Tudo que você pode imaginar, a gente já viu sopro ungido, água, garrafa de óleo, o pó da areia, do cimento, do barro, do pé, do camelo que estava em Israel. Tudo isso está virando relíquia sagrada, é uma cópia do que era o catolicismo medieval. Só faltam agora vender indulgências. Né? Eles não vendem indulgências, mas vendiam até tempo atrás o seu cantinho no céu. E isso é uma vergonha para o verdadeiro Evangelho. Porque essas pessoas são essas aves, que como percebem que a semente vai ser plantada, elas usam aquilo para se alimentar. Em nenhum momento a ave que rouba a semente, vamos entender assim a pessoa, né? Ela não percebe que essa semente em si, ela não é nada. Ela só vai se transformar em algo quando ela morrer. É igual o grão de trigo. A semente do trigo ela não é nada. Se ela não morrer e germinar,
ela vai ser só uma semente. Ela não vai dar frutos, ela não vai virar uma árvore. Ou pensa no grão de mostarda, que é aquilo que nós vamos ver futuramente, talvez. Né? O grão de mostarda em si ele não é nada. Mas quando você planta ele, que a semente abre, brota e começa a se alimentar, ela vira uma árvore gigantesca. Então, se você parar para pensar, há muitas pessoas que estão sendo roubadas por essas aves. E agora há um segredo aqui. A palavra fala que enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Ou seja, lembra quem é o caminho? Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao pé do caminho significa as portas de conhecer o verdadeiro evangelho. As aves roubaram a semente. Então, muitas vezes as pessoas estão próximas, porque existem pessoas sedentas e famintas de Deus, em vários ministérios que praticam essas coisas que eu te falei. Só que todas as vezes que elas vão se achegar ao caminho, que elas vão entrar ao caminho, que elas estão bem pertinho, as aves vêm e roubam a semente do coração delas. Aí você pode entender que seja uma palavra mentirosa, uma profecia enganosa, ou até mesmo um inimigo. Entendeu? Mas eu gosto e prefiro colocar para vocês que essas aves aqui, essas aves de rapina, são os aproveitadores do nosso tempo. Então pense bem, se você tem sido vítima de alguma situação assim, se você tem visto algo na sua igreja, no seu ministério, que não agrada ao Senhor, que não está de acordo com a palavra, ore ao Senhor, procure o teu pastor, a direção, o seu líder de célula, conversa com ele, pede para ele explicar direitinho as suas dúvidas, né? Aqueles que levam o evangelho, eles sentem um amor em explicar, em ensinar a palavra. Mesmo que a pessoa fale, mas eu não sou um mestre, eu sou um evangelista, mas não importa. Eu gostaria que você me ajudasse a tirar essa dúvida. Tire suas dúvidas, mas não caia no erro de achar que um objeto vai mudar a sua vida. O único objeto que nós podemos fazer referência é a cruz. Mas a cruz não é nada. A cruz era um objeto de maldição. Quem quebrou a maldição da cruz foi Jesus Cristo. Então nós fazemos uma alusão muitas vezes à cruz como sentido de penitência, de entrega, de humilhação, né, de sofrimento, de sacrifício, mas ninguém idolatra a cruz aqui. Né? Não vou ficar, por exemplo, desenhar uma cruz ou colocar uma cruz de sacrifício, de maldição dentro da minha casa. Isso não é necessário. É necessário que nós tenhamos fé em Jesus Cristo e que nós venhamos a trilhar o caminho. Né? E para nós precisamos fugir dessas aves, daqueles que roubam a palavra, porque geralmente eles roubam a palavra quando nós estamos ao pé do caminho. Há um grupo de pessoas que são roubadas ao pé do caminho. Depois nós vamos ver que no começo do caminho ainda há alguns obstáculos. Né? O próximo versículo é o versículo 5, mas nós vamos ver isso no próximo vídeo. Então hoje, pense nisso, nesse exato momento. Você como semeador que já saiu para levar o evangelho, quantas vezes você viu também situações onde pessoas foram roubadas, elas estavam quase entrando pelo caminho, eles estavam quase chegando àquele pré-conhecimento de quem é Cristo para poder começar a caminhar na palavra, começar a caminhar com o Senhor, só que parece que vieram as aves de rapina e roubaram do coração as sementes, né? Se alimentaram das sementes. Aí os casos dessas aves de rapina pode ser uma amizade que não te edifica, um relacionamento estranho, uma conduta criminosa. E entenda a conduta criminosa por tudo aquilo que é contra a lei. Não só quem rouba, quem mata, quem sonega, quem desvia dinheiro, quem faz mutreta, quem faz todas essas coisas erradas é crime também. Então muitas vezes essas são as aves. O nosso pecado de estimação também pode ser considerado uma ave. Porque naquele momento que eu sinto que Deus está falando comigo, que eu estou começando a me inclinar para andar no caminho, aí, não, mas pô, vou largar a mulher que eu namoro aí há 4 anos, eu tenho um relacionamento sexual com ela, é bom pra caramba, vou largar minha cervejinha, meu cigarro, pô, lá na empresa eu faço vários esquemas, nota fiscal dupla, deixo de emitir nota e ganho aí, não sei, quase o dobro ou o triplo do meu salário nessas mutretas, não vou deixar isso não. E isso rouba a semente. Isso também rouba a semente. Então tomemos cuidado para que não sejamos roubados nessa questão das sementes da palavra de Deus. Uma sementinha colocada no lugar certo, na hora certa, ela faz um milagre, ela transforma uma pessoa. E você não se desiluda, né? Não perca as esperanças. O trabalho do semeador é semear. Quem planta, quem dá o crescimento, quem rega é o Espírito Santo. Não temos nada a ver com isso.
né? Nós estamos lá que semeando, semeando. Quem vai abrir o coração, quem vai endurecer, quem vai amolecer, só Deus pode fazer isso. Né? A palavra fala não em Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo. Então pense nisso. E você não desista de semear a palavra de Deus, seja através da rede social, seja através de WhatsApp, Facebook. Leve um pouco da palavra, leve esperança, leve amor, leve vida às pessoas que precisam. Eu tenho certeza que isso vai voltar para você muito mais forte, com muito mais vigor, com muito mais vida, com muito mais alegria. Porque o Senhor, Ele não deixa a dever a ninguém, né? Ele dá ao justo o seu salário. Se você está participando da alegria de Cristo, com certeza, né, Ele vai derramar alegria sobre o seu coração. E não desista das pessoas que você ama. Não desista. Mesmo que você não consiga levar a palavra para elas, talvez por ser muito próximos, ore para que o Senhor envie outras pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor vai preparar o bom caminho, o bom encontro, para alguém que fale ao coração da pessoa que você ama. Então não desista. Lembre-se, o trabalho do semeador é sair para semear. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.